Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de Bíblia em áudio aqui para a gente estar edificando a nossa fé e o nosso espírito. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar aqui auxiliando você no seu processo e caminhada com o Senhor, mediante a leitura da palavra, tá bom? Abra a tua Bíblia em Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1, que fala assim: Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: Quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, dai-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixe que sejamos tentados. Então Jesus disse aos seus discípulos: Imagine que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: Amigo, me empreste 3 pães? É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E imagine que o meu amigo responda lá de dentro: Não me amole, a porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso, eu digo, peçam a vocês e receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra a seu filho quando ele pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Jesus estava expulsando de certo homem, um demônio, que não o deixava falar. Quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram: É Beelzebu, o chefe dos demônios, que dá poder a este homem para expulsar demônios. Outros, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, pediam que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha de Deus. Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse: O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. A família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Se o reino de Satanás tem grupos que lutam em si, como continuará a existir? Vocês dizem que é Beelzebu que me dá poder para expulsar demônios. Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim são os próprios seguidores, provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é o poder de Deus que eu expulso demônios. Isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, tudo que ele tem está seguro. Mas quando um homem mais forte ataca e vence, leva todas as armas em que o outro confiava e reparte tudo com o que tomou dele. Quem não é ao meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a ajuntar está espalhando. Jesus continuou: Quando o espírito mau sair de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: Vou voltar para minha casa onde estava, da onde saí. Aí volta e encontra a casa varrida e arrumada. Depois sai e vai buscar outros 7 espíritos, piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Quando Jesus acaba de dizer isso, uma mulher que estava no meio da multidão gritou para ele: Como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo e amamentou. Mas Jesus respondeu: Mas felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Quando a multidão se ajuntou em volta de Jesus, ele começou a falar e disse o seguinte: Como as pessoas de hoje são más. Pedem um milagre como sinal de aprovação de Deus, mas nenhum sinal lhes será dado, a não ser o milagre de Jonas. Assim como o profeta Jonas foi um sinal para os moradores da cidade de Nínive, assim também o Filho do Homem será um sinal para a gente de hoje.
No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. No dia do juízo, o povo de Nínive vai levantar e acusar vocês, porque quando ouviram a mensagem de Jonas, eles se arrependeram dos seus pecados. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. Jesus continuou: ninguém acende uma lamparina para pôr num lugar escondido debaixo de um cesto. Ao contrário, ela é colocada no lugar próprio para que os que entrarem na casa possam enxergar tudo bem. Os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Portanto, tenham cuidado para que a luz que está em vocês não seja escuridão. Pois se o seu corpo estiver completamente luminoso e nenhuma parte estiver escura, então ela ficará todo cheio de luz, como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina. Quando Jesus acaba de falar, um fariseu o convidou para jantar na casa dele. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu ficou admirado quando viu que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Então o Senhor disse a ele: vocês, fariseus, lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de violência e de maldade. Seus tolos! Quem faz o lado de fora não é o mesmo que fez o lado de dentro? Portanto, deem aos pobres o que está dentro dos seus copos e pratos, e assim tudo ficará limpo para vocês. Ai de vocês, fariseus, pois dão para Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã, da arruda e de todas as verduras, mas não são justos com os outros e não amam a Deus. E são exatamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Ai de vocês, fariseus, pois gostam demais de lugares de honra nas sinagogas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Ai de vocês, pois são como sepulturas que não se veem, sepulturas que as pessoas pisam sem perceber. Então o mestre da lei disse a Jesus: mestre, falando assim o Senhor está nos ofendendo também. Jesus respondeu: ai de vocês também, mestre da lei, por que põem fardos tão pesados nas costas dos outros, que eles quase não podem aguentar? Mas vocês mesmos não ajudam, nem mesmo com um dedo, essas pessoas a carregar esses fardos. Ai de vocês, pois fazem túmulos bonitos para os profetas, mas os mesmos profetas são os antepassados que vocês mataram. Como isso vocês mostram que concordam com o que os seus antepassados fizeram, pois eles mataram os profetas e vocês fazem túmulos para eles. Por isso a sabedoria de Deus disse: mandarei para eles profetas e mensageiros, e eles matarão alguns e perseguirão outros. Por causa disso, essa gente de hoje será castigada pela morte de todos os profetas assassinados desde a criação do mundo, começando pela morte de Abel até a morte de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o lugar santo. Sim, eu afirmo a vocês que o povo de hoje será castigado por todos esses crimes. Ai de vocês, mestres da lei, pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria, e assim nem vocês mesmos entram, nem deixam os outros entrarem. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a criticá-lo como raiva e a lhe fazer perguntas sobre muitos assuntos. Eles queriam levá-lo a dizer alguma coisa que pudesse lhe servir de motivo para acusá-lo. Somente até aqui. O que a gente pode aprender do capítulo 11? Ele está bem rico, né? O capítulo 11 está bem rico de informações. Só que tem uma parte aqui que se destaca, que são dos fariseus da mestre da lei. Muitos vão apontar você pelo fato de você ter decidido seguir Jesus. Muitos vão apontar você sendo uma pessoa diferente, uma pessoa que não segue a multidão. Mas siga você contra o fluxo do mundo, sendo fiel ao Senhor, e você verá o reino de Deus. Você usufruirá das bênçãos do Senhor, porque você decidiu acreditar, você decidiu segui-lo com seu coração, ok? A palavra de Deus.
Não seja como os fariseus, nem os mestres da lei. O fariseu é aquele que conhece a palavra de Deus, mas não vive a palavra de Deus. Mas você que decidiu ter um relacionamento com o Senhor e decidiu se permitir ser tratado por Ele, você vai viver as bênçãos do Senhor. Então continue no posicionamento que você decidiu ter, de querer conhecer a Deus, de querer viver a palavra de Deus, de querer ter um relacionamento com Ele, do que querer ser uma capa, uma máscara e uma fantasia que muitos vivem. Então não olhe para o lado, não olhe para o outro, não ande no fluxo do mundo, mas seja você no posicionamento que você tomou de andar contra o fluxo do mundo e viver o que Deus tem para ti, mediante a sua fidelidade e o relacionamento que você está desenvolvendo com Ele, na sua intimidade. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por ser fiel a nós. Obrigada por nos mostrar o caminho. Obrigada, Senhor, por nos tirar da religiosidade. Que nós venhamos ser contigo, Pai e Filho, Pai, com intimidade. Nosso relacionamento venha crescer e desenvolver com o Senhor, na nossa individualidade, para a gente vir viver as suas promessas e milagres, mediante a todo o livramento, cura e libertação que o Senhor está fazendo conosco, Pai. Paizinho, que nós venhamos ser fiéis a Ti, que nós venhamos Te buscar em espírito e verdade, que nós venhamos gerar contigo um relacionamento de profundidade, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigado. Deus abençoe a sua vida, que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.